A paz de Senhor Jesus a todos. Quero aqui deixar uma palavra hoje para a sua vida, para a nossa vida. Uma palavra que está em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 11 e 12. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. Já peço que você que vai ouvir esta palavra, que você compartilhe, manda este vídeo, esta palavra para mais vidas, para mais pessoas, amém? A palavra que fala assim: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhas das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Meus irmãos, aqui a palavra do Senhor, ela está nos falando. Pedro, ele começa falando assim: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Meus irmãos, nós vivemos nessa terra, mas nós somos, eu e você, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros nessa terra. Nosso lugar não é aqui, nosso lugar não é a terra. Por isso, meus irmãos, nós não podemos fazer, nós não devemos fazer a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. Quando o nosso corpo aqui perecer, quando o nosso corpo aqui se acabar, morrer, tem a nossa alma, existe a nossa alma. E existem dois lugares, céu e inferno. Por isso, meus irmãos, nós temos que procurar agradar o Senhor, procurar andar em retidão, em obediência ao Senhor, para que nós venhamos alcançar a salvação. Porque a salvação nós não alcançamos de qualquer maneira, de qualquer jeito. A salvação nós só alcançamos em obediência ao Senhor, em obediência à palavra do Senhor. E aqui Pedro ele fala: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhas das concupiscências carnais. Então Pedro aqui ele fala: olha, abandone, abstenha das vontades carnais, das concupiscências carnais. Nós temos, meus irmãos, que fazer a vontade de Deus. Por isso, o Senhor ele fala hoje: abandone o erro, abandone o pecado, não faça a tua vontade. Nós temos que se abster de toda vontade carnal, porque o espírito está pronto, mas a nossa carne, meus irmãos, a nossa carne é fraca. A nossa carne é fraca. E Pedro aqui ele fala: abstenhas de toda concupiscência carnal. Porque fala aqui, ele continua falando, que combatem contra a alma. As concupiscências carnais, as vontades carnais, combatem contra a alma. E nós não devemos andar em pecado. Se quisermos, irmãos, ser salvos, nós temos que andar em obediência ao Senhor, em obediência à palavra do Senhor. E aqui Pedro continua falando: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em que vós observem. Nós temos, meus irmãos, que andar em honestidade diante de Deus. Como fala aqui no versículo 12, temos que ser honestos, andar em humildade onde nós for. Nós temos que ser pessoas simples. Seja simples, seja honesto.
ter bons testemunhos para as pessoas. Nós não devemos dar maus testemunhos. Nós temos que fazer o que agrada ao Senhor, praticar boas obras, que agrada a Deus. Temos, meus irmãos, que dar bom testemunho para as pessoas. Igual tem muitas pessoas que, em vez de dar bom testemunho, ele dá mau testemunho. Muitas pessoas que só têm nome de cristão, mas estão aí dando mau testemunho. As outras pessoas veem eles e dizem, olha, essa pessoa diz que é crente, que é cristão e está desse jeito. Por isso nós temos que dar bom testemunho aonde nós andar. Seja exemplo aonde você for. Seja exemplo no teu lar, na tua casa. Seja exemplo na rua, na igreja ou em qualquer lugar. Nós temos, meus irmãos, que ser exemplos. Temos que ser a diferença. Aonde nós for, temos que ser a diferença. Fazer a diferença. Abandonar todo o erro, todo o pecado e agradar ao Senhor, somente a Deus. Porque nós somos, meus irmãos, peregrinos aqui nessa terra. Quando o nosso corpo morrer, para onde irá a nossa alma? Por isso nós temos que fazer o que agrada ao Senhor. Amém? Receba essa palavra hoje para a sua vida. Compartilhe com mais alguém. Envie para mais vidas. Que Deus te abençoe. E a paz de Senhor Jesus a todos.